Bom dia. Bom dia, professora. A gente vai continuar a parte de energia potencial hoje. Opa, aqui. Forças conservativas, não conservativas e energia total. Bom, a gente termina o assunto de energia hoje. E aí, na quinta-feira, a gente pode discutir dúvidas, exercícios, o que vocês trouxerem. Bem? Bom, a gente viu na aula passada que a força ela realiza um trabalho sobre o sistema. E trabalho é uma transferência de energia, né? Então, eu consigo fazer uma energia ou mudar de um corpo para o outro, ou mudar a forma dela no mesmo corpo através da aplicação de uma força, né? Eu posso fazer a energia cinética de um corpo, de um determinado corpo, se transformar em energia potencial nesse mesmo corpo, através de uma força. E também eu posso fazer a transferência, né? Eu posso tirar a energia cinética de um corpo e transformar em energia, por exemplo, térmica em outro corpo. Então, a força realiza um trabalho, e trabalho é transferência de energia. Então, vamos supor que eu joguei aqui de novo aquela maçãzinha para cima, né? Com a velocidade inicial. Aí ela vai subindo e a velocidade vai diminuindo, né? Se a velocidade vai diminuindo, eu estou perdendo energia cinética. E a gente viu que essa energia cinética ela vai sendo transformada em energia potencial. E eu vou dizer, então, que nessa subida, o trabalho realizado pela força gravitacional é W1. Tudo bem, ela sobe, chega até a altura máxima e ela desce de novo, né? Ela torna a cair. Na volta, o que vai acontecer na volta? Né? A volta é uma inversão da configuração, né? Os pontos são correspondentes. A única diferença é que aqui eu tenho a velocidade positiva, se eu considerei o y positivo para cima, e aqui a velocidade está negativa. Então, a única coisa que mudou daqui para cá é o sinal da velocidade. Então, ela vai chegar aqui, ó, com uma velocidade final igual à velocidade inicial que eu tinha dado, só que com o sinal contrário, né? Aqui ela está subindo, aqui ela está descendo. Essa é a única diferença entre as duas situações. E aqui, então, eu vou ter a velocidade aumentando, e então eu vou ter a energia potencial sendo transformada de volta em energia cinética, né? Energia cinética. E eu vou dizer que nessa situação, a força gravitacional realiza um trabalho W2. Ok? Agora eu pergunto para vocês, me respondam. Qual é a relação entre o trabalho W1 e W2? Maior, menor, igual, diferente? Qual que é a relação entre o trabalho W1
e o trabalho W2? Diz para mim. São iguais? Por que você acha que eles são iguais? K igual a U? É aquilo igual a uma seta. É transformação, né? Eu estou falando que está transformando energia cinética em potencial. Ah, entendi. Então, eu acho que não são diferentes, não. Falei São besteira, achei que fosse igual. Eu acho, né? Mas o W1 é o trabalho realizado na subida, o W2 é o trabalho realizado na descida. Veja que na subida eu tenho energia cinética sendo transformada em potencial. Professora, seria tipo algum problema também por causa da resistência do ar, por isso que não seria igual? Não, sem resistência do ar. Não vamos pensar em resistência do ar agora. Na subida, eu tenho energia cinética sendo transformada em energia potencial. Na descida, eu tenho energia potencial sendo transformada em cinética. Desse lado, eu tenho um W1. Desse. Eita! Esse negócio é doido. Desse lado, eu tenho W1. Desse lado, eu tenho W2. Um é o trabalho realizado na subida, o outro é o trabalho realizado na descida. E eu quero saber a relação entre eles. Se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor. O que vocês acham? Diz para mim. Eu acho que na descida é um pouquinho menor o trabalho, tipo, é mais fácil descer do que subir. Mais fácil descer do que subir. O que mais? Quem mais acha alguma coisa? Lembrem-se que não tem resistência do ar. Eu estou transformando energia potencial em cinética e vice-versa. Eu acho que é a mesma coisa, por causa da conservação da energia. Mesma coisa por causa da conservação de energia. Mas alguém acha alguma coisa aí? É quase a mesma coisa. Porque quando eu transformo energia cinética em potencial, eu realizo um trabalho negativo. Estou retirando energia cinética do sistema. E quando eu transformo energia potencial em cinética, eu estou aumentando a energia cinética. Então, estou realizando um trabalho positivo, né? Aqui a força está no sentido contrário ao deslocamento, trabalho negativo. E aqui a força está no sentido do deslocamento, o trabalho é positivo. Então, na verdade, o W1 é igual a menos o W2. Se, como eu falei para vocês, a velocidade que ela chega aqui é igual à velocidade que ela saiu, né, em módulo, só muda o sentido, então a energia se conservou. Se tivesse resistência do ar ou qualquer outra dissipação, ela não ia chegar aqui com o mesmo módulo da velocidade, né? Ia diminuir. Não houve dissipação de energia. Então, o W1 é igual a menos W2. Isso não acontece, presta atenção que isso é muito importante. Isso não acontece para qualquer tipo de força. Isso não acontece sempre. Isso acontece somente se a força é conservativa. Então, você já sabe que a força gravitacional é uma força conservativa, ok? Força gravitacional é uma força conservativa e, por isso, o trabalho na ida é igual ao negativo do trabalho da volta. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Sim. Deu. Tranquilo, professor. Beleza. Então, vamos supor aqui agora que eu tenha essa maçã.
E aí, presta atenção, eu vou fazer com ela esse movimento aqui, ó. Ok? E aí, a pergunta é: qual foi o trabalho realizado pela força gravitacional? Qual foi o trabalho realizado pela força gravitacional? E aí? Diz para mim. Diz para mim. Ninguém tem ideia nenhuma? Oi, tem alguém aí? Qual que é o trabalho realizado nessa trajetória? Zero, professora. Zero. Por que é zero, Pedro? Porque a força, porque o trabalho depende. Tipo, é uma força conservativa e ele depende de 2 pontos. E ele não depende da trajetória. É isso, né? É Aí, tipo, verdade. Sim, fala. aí como ele depende de 2 pontos, como ele foi e voltou, tipo, pro mesmo local, ele meio que não teve deslocamento, algo assim. Eu expliquei de uma forma meio errada, mas é mais ou menos isso, eu acho. É mais simples do que isso. O trabalho na ida é igual ao trabalho na volta. Então, trabalho resultante é zero. Trabalho na ida é igual a menos trabalho na volta. Então, o trabalho resultante é zero. Depende da trajetória? Não, não depende da trajetória. Por quê? Peraí. Peraí. Tirei o negócio aqui. Não depende da trajetória, né? Agora, então, num percurso fechado, o trabalho é nulo. Saí de um ponto, voltei para o mesmo ponto, trabalho total é zero. Agora, e se eu fizer um percurso aberto? Saí daqui, dei a volta ao mundo e vim parar aqui. Qual é o trabalho realizado nesse percurso? Pela força gravitacional. A gente está sempre pensando na força gravitacional. Vai ser diferente de zero, professora? Vai ser diferente de zero, mas vai ser quanto? Lembra que é o trabalho realizado pela força gravitacional. Quanto que vai ser o trabalho realizado pela força gravitacional? Energia cinética final menos inicial? Energia cinética final menos energia cinética inicial? Não, mas ela está parada, dei a volta ao mundo e parei com ela aqui. Eu falei para vocês na aula passada que o trabalho
a força só realiza trabalho na direção paralela ao deslocamento, né? Direção perpendicular ao deslocamento, eu não tenho realização de trabalho. Então, se a gente está pensando na força gravitacional, essa distância x aqui, ó, daqui até aqui, ela não contribui para o trabalho. Por quê? Porque em todos os pontos aqui, ó, eu tenho a força perpendicular com o deslocamento, a força gravitacional perpendicular com o deslocamento, em todos os pontos aqui da trajetória X. Não importa se ela subiu, se ela desceu, se ela foi, se ela voltou. O trabalho da força gravitacional só vai depender da diferença de altura, porque esse deslocamento em Y é que é paralelo ou antiparalelo com a força gravitacional. Então, o deslocamento durante o deslocamento em X não tem realização de trabalho. Eu só vou pegar a posição inicial, posição final, calcular o delta Y e o trabalho da força gravitacional vai ser apenas proporcional a essa diferença de altura. Ah, mas é que eu subi e desci de novo. Tudo bem, o trabalho que você realizou subindo, você inverteu na hora que você desceu. Então, subi, realizei um trabalho. Desci, realizei um trabalho negativo. Subi de novo, tornei descer, tornei realizar o trabalho. Positivo, negativo, até eu cheguei aqui. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar somente o trabalho da força gravitacional nesse deslocamento ΔY. Ok? O trabalho não depende da trajetória, porque a componente X é perpendicular com o deslocamento. Então, a força gravitacional só realiza trabalho em Y. Tudo bem com isso aqui? Tudo sim, professora. Ok. Então, eu vou associar a força gravitacional à energia potencial. O que são forças conservativas? As forças conservativas, elas podem ser associadas a energias potenciais. Então, toda força conservativa, ela está associada a uma energia potencial. Então, por exemplo, a força gravitacional é uma força conservativa. Ela está associada com a energia potencial. A força elástica, ela é uma força conservativa e ela está associada à energia potencial elástica. A força elétrica, que vocês vão ver lá na física 3, ela também é uma força conservativa, está associada à energia potencial elétrica. Do mesmo modo que a força magnética, também é uma força conservativa, está associada à energia potencial magnética. Ok? Então, o trabalho, né, a gente definiu dessa forma aqui, que vocês vão ver lá em cálculo, né, integral, é igual a menos a variação da energia potencial. E aí, eu consigo associar essa força com a taxa de variação da energia potencial em relação ao deslocamento. Então, da mesma maneira que eu consigo relacionar o trabalho com a força, a variação da energia potencial com a força,
eu consigo realizar a força com a taxa de variação da energia potencial. Então, a força é igual a menos a taxa de variação da energia potencial, ok? Vocês vão ver essa derivada lá em cálculo. Tudo bem aqui? Tudo bem? Sim, professora. Agora, o que são as forças não conservativas? As forças não conservativas, elas vão transformar a energia numa outra forma de energia que não é potencial. A gente estava discutindo na aula passada o que significa uma energia potencial, lembram? A gente falou assim, que a energia potencial é aquele tipo de energia que eu consigo transformar de volta em energia cinética, né? As outras energias que são não potenciais, elas são transformadas, né? Eu transformo a energia cinética nelas, mas eu não tenho caminho de volta, né? Por exemplo, a dissipação térmica feita pelo atrito, né? A força de atrito, quando a gente esfregou as mãos, a força de atrito transformou a energia cinética em energia potencial. Minha mão aqueceu, mas eu não posso transformar esse calor, essa energia térmica, de volta em energia cinética, utilizando a força de atrito. Eu não tenho esse caminho de volta, né? A mesma coisa, a força de arrasto. Então, por exemplo, se eu tenho um bloquinho sendo puxado aqui por uma força F, e eu tenho aqui uma força de atrito entre o bloquinho e o chão, né? Aí essa força faz um deslocamento ΔR. Como que vai ficar essa conservação de energia? Porque a energia sempre se conserva, né? Então, pela segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Nesse bloco atua a força F, que é a força que você está puxando, e a força de atrito. Então, vai ficar colocando o eixo X positivo para cá. Então, vai ficar F menos a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Vamos supor que essa aceleração é constante e eu posso usar essa equação aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔR, né? Deslocamento linear, aceleração constante. Eu posso usar isso aqui. Vou isolar aqui a aceleração e substituir aqui na segunda lei de Newton. O ΔR que está aqui dividindo, eu vou passar para o lado de cá multiplicando. Então, vai ficar ΔR, força F, que é a força que eu estou puxando, menos a força de atrito, porque ela está no sentido contrário ao X positivo, que é para cá. E aqui ficou metade de mv ao quadrado menos v0 ao quadrado, né? Isso aqui, o m já estava lá e o 2 veio daqui. Ok? Agora, o que é isso aqui? Meio de mv ao quadrado. O que é isso? O que é meio de mv ao quadrado? Diz para mim. Energia cinética? Energia cinética. Final. E meio de mv0 ao quadrado, energia cinética inicial. Então, aqui eu tenho a variação da energia
cinética, do lado de cá, né? E do lado de lá eu tenho o quê? O que é a força vezes o deslocamento? O trabalho. O trabalho. Então, aqui eu tenho a força vezes o ΔR, que é o trabalho da força F. E o que é a força de atrito vezes o deslocamento? O trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito. Então, eu vou ter a seguinte equação aqui, ó. Variação da energia cinética, o trabalho da força F e o trabalho da força de atrito. Veja que aqui ele está negativo. Por quê? Porque ele está dissipando a energia. Eu faço um trabalho com a força F, eu tenho que retirar o que o atrito fez dissipar, e aí eu tenho a variação da energia cinética com o que sobrou dessa diferença. É o que sobrou dessa diferença que vai fazer a energia cinética variar. Então, eu posso passar esse cara para o lado de cá, então vai ficar o trabalho da força F igual a variação da energia cinética mais a força de atrito cinética vezes o deslocamento. Então, eu vou chamar esse trabalho da força de atrito de variação da energia térmica, né? Porque, basicamente, é isso que o atrito faz, né? Faz aumentar a energia térmica. Então, eu posso considerar que o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia térmica. Então, eu vou escrever de uma forma mais geral que o trabalho é igual à variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica. Então, quando você tem um sistema que existe atrito, não é que a energia não se conserva, a energia mecânica não se conserva, mas a energia se conserva sempre, né? Sempre a energia se conserva. Ela vai ser transformada de uma forma para outra. Você pode não conseguir recuperar essa energia e o seu sistema ir perdendo energia para o meio. Mas essa energia não desapareceu. Ela foi absorvida pelo meio e ela continua lá. Então, a conservação mais geral para a energia é escrever o trabalho em termos da variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica. No caso aqui, de ter apenas a força de atrito dissipando essa energia do sistema. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não. Então, tá bom. Então, de uma forma geral, a energia total do sistema pode ser escrito como a energia mecânica mais a energia térmica mais o que a gente chama de energia interna do sistema. E aí o trabalho vai ser a variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica mais essa variação da energia interna. Se o sistema está isolado, isso significa que esse sistema não perde energia para o que está em volta dele, a energia fica presa dentro do próprio sistema, não perde energia para o exterior, o sistema isolado. Então, eu vou ter sempre a conservação da energia dentro do sistema. A variação da energia mecânica, mais a variação da energia térmica, mais a variação da energia interna é igual a zero. Ok? Essa energia interna pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo,
a energia contida nas ligações moleculares, por exemplo. Isso é uma energia interna. E isso vocês vão ver lá na física 2, em termodinâmica. Né? Então, a energia interna do sistema está muito relacionada com a energia armazenada nas moléculas, né? Nas partes internas do sistema. Tudo bem? Dúvidas aqui? Tudo ok, professor. Tá bom. Então, vamos supor agora que essa patinadora aí, ó, se colocou em movimento empurrando o corrimão. Ela estava lá, aí ela empurrou o corrimão e começou a deslizar no gelo, ok? Então, ela estava parada, empurrou o corrimão e começou a deslizar. O corrimão realizou trabalho? E de onde vem essa energia cinética dela? Diz aí para mim. A menina empurrou o corrimão empurrou ela de volta e ela começou a deslizar no gelo. De onde vem a energia cinética? E qual o trabalho realizado pelo corrimão? E aí, o que vocês acham? O corrimão não realizou trabalho e a energia cinética que ela ganhou foi através do impulso que ela deu no corrimão. O corrimão não realizou trabalho por quê? Porque ele não se mexeu. Porque ele não se mexeu? É porque ela só usou ele para gerar impulso. Ela empurrou o corrimão pela terceira lei de Newton, o corrimão empurrou ela de volta. Ela empurra para frente, o corrimão empurra para trás e ela se põe em movimento para trás, na direção que o corrimão empurrou. Né? Sim. E aí ela se põe em movimento. Aí você acha que o corrimão não realizou o trabalho? Aham. Tá. E de onde vem a energia cinética? Do impulso que ela teve, que ela gerou. Do impulso. O que é impulso? A gente vai ver isso no próximo capítulo. O que é impulso para você? O que é impulso? Impulso é uma força que atua num determinado tempo. Mas para ela fazer essa força, a energia tem que vir de algum lugar. De onde que vem a energia? A energia não vem da força. A força transforma a energia de um jeito em outro. De um tipo em outro. A força não cria energia. De onde vem a energia? Ninguém tem ideia? De onde vem a energia?
De onde vem a energia que ela usou para fazer a força no corrimão e se colocar em movimento? Do sorvete, né, que ela tomou antes de patinar. Né? A energia estava lá acumulada nos músculos, em forma de ligações químicas, né? E aí ela libera essa energia quando ela faz a força no corrimão. Quando ela empurra o corrimão, ela está transformando a energia acumulada nos músculos em energia cinética. A única coisa que o corrimão faz é mudar o sentido da força que vai transformar essa energia, né? Ele muda a direção da força, ela empurra para frente, o corrimão empurra de volta para trás e a velocidade vai ser adquirida na direção da força do corrimão. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Tudo, professora, deu sim. Então diz para mim aí, ó. Quem realiza trabalho agora? E de onde vem a energia cinética? O carro realiza trabalho, o chão não, e a energia cinética vem do motor. Vem do motor? O motor gera energia, ou transforma energia elétrica, se for um motor elétrico. Transforma energia elétrica em... Calma. Eu acho que vem do motor, que nem aquele negócio dos músculos, né? Ele gera força para criar energia cinética. Aí ele gera força para criar energia cinética também. Ele gera a força. A força não cria energia, ela transforma. A energia estava onde? No motor? O motor sozinho tem energia acumulada? Junto com as rodas? Não sei. Eu acho. Com a queima, a senhora diz? Exatamente. A Com a combustão interna. A energia estava na gasolina, armazenada nas ligações químicas. Aí o que o motor faz? O motor faz a queima. Libera a energia acumulada quimicamente, né, nas ligações da gasolina. Libera essa energia. Aí essa energia química, né, é transformada em energia cinética através do motor. Aí o motor faz o pneu rodar. Então o pneu empurra o chão para trás e o chão empurra o pneu para frente. Aí o carro anda. O chão empurrou a roda para frente. O chão realiza o trabalho? Acho que não, porque não tem deslocamento. O carro realiza. Não, o chão não realiza o trabalho. Ele só faz mudar a direção da força, né? A roda empurra para trás, ele empurra para frente. Só ação e reação. Só faz mudar a direção da velocidade. Quem realizou o trabalho foi, de fato, o motor do carro através da força, né? E de onde vem a energia cinética? Vem da energia térmica retirada das ligações internas do combustível. A energia química transformada em energia térmica, transformada em... energia térmica não. Energia química
transformada em energia cinética. A energia térmica que aparece com a combustão, ela é perdida, ela não é transformada em energia cinética, ela é perdida. A energia química faz a explosão dentro do motor e é transformada em energia cinética. Energia térmica que resulta, ela é perdida, né? Ela esquenta o motor e você faz o arrefecimento, ok? Vocês vão ver como que funciona o motor a gasolina lá na física 2, né, em termodinâmica. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Professora, no caso, se fosse um carro elétrico, seria energia elétrica transformada em energia cinética? Isso. Tá. Energia elétrica transformada em energia cinética. E o bom do carro elétrico é que você não perde muita coisa com energia térmica, né? É mais eficiente nesse sentido. Tá, ok, obrigado. Nada. Então tá. Agora a gente tem que falar sobre potência, né? A definição de potência é a taxa de transferência de energia de uma forma para outra, né? A taxa com que a energia é transformada de cinética para potencial, por exemplo, de cinética para térmica, por exemplo. Então, eu tenho a potência média definida como sendo a variação da energia em função da variação de tempo, né? E a potência instantânea é igual à derivada da energia em relação ao tempo, né? A taxa de variação da energia em função da variação de tempo. Mas a gente viu que o trabalho é igual à variação da energia e então eu posso escrever a potência como sendo o trabalho em função dividido pela variação de tempo, né? Ou eu posso escrever também a potência como sendo a taxa de variação do trabalho em relação à variação de tempo. Agora, se a força é constante, então esse trabalho pode ser escrito como o módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, né? E aí, fazendo essa derivada que vocês vão aprender lá no cálculo 1, você vai ver que eu posso escrever a potência como sendo F cosseno. F é constante, a gente já falou aqui, a taxa de variação não afeta ele. Cosseno de θ também é constante, porque é o ângulo entre a força e o deslocamento, não vai mudar. Então, sai. Então, fica só a derivada de R em relação ao tempo. Essa taxa de variação de posição em relação ao tempo, a gente definiu como sendo a velocidade. Então, a potência pode ser escrita como F, velocidade, cosseno de θ. Módulo de um vetor, módulo de outro vetor, cosseno do ângulo entre eles, eu posso escrever como sendo um produto escalar. Ok? Então, eu posso calcular a potência multiplicando a força pela velocidade, desde que essa força seja constante. Tá? Se a força varia, essa expressão não é válida. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Acho que não, professora, pode continuar. Não, né? Tranquilo. Agora, sobre equilíbrio e estabilidade. Quando você pega aqui, por exemplo, um gráfico, né? Esse gráfico aqui é da energia potencial em função da posição, né? Então, eu tenho aqui, ó, energia potencial variando em relação a x. Aí eu tenho essa curva aqui.
Aí eu coloquei o sistema, isso pode ser, sei lá, uma molécula, átomos, pode ser qualquer coisa. Só que aí eu dei a energia para o sistema igual essa aqui, ó, energia mecânica, 5 joules. Então, o sistema só tem 5 joules de energia. Aí, o que vai acontecer aqui? A gente viu que quando eu diminuo a energia potencial, a energia cinética aumenta. Quando eu aumento a energia potencial, a energia cinética diminui, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto X2 aqui, ó, quanto que vale a energia cinética? Se a energia mecânica vale 5, se a energia mecânica vale 5 e a energia potencial aqui vale 0, então a energia cinética vale 5 joules, né? Nesse ponto X2, eu tenho a velocidade máxima. Agora aqui, a partir do ponto X5, ó, eu tenho aqui que a energia mecânica é no máximo 5, né? É sempre 5, é constante. E aqui, ó, a partir do X5, eu tenho energia potencial constante em 4. Então, daqui para frente, a energia cinética é sempre 1, né? Que é a diferença. Energia mecânica e energia potencial. Agora, esse gráfico de energia potencial, ele está relacionado com a força através da taxa de variação que a gente viu lá, né? A força é a variação da energia potencial. Então, vocês vão ver isso lá em cálculo, como que você faz para sair desse gráfico e chegar nesse, ok? É usando a derivada. Então, todos os pontos estão relacionados. Então, por exemplo, aqui, ó, no X2, eu tenho a velocidade máxima. Energia potencial é 0. Se a energia potencial é 0, quanto que vale a força? Se a energia potencial é 0, a força vale 0. Então, aqui, ó, no ponto X2, eu tenho 0 de força. Então, eu tenho aqui do lado de cá, ó, antes do X2, né? Daqui até aqui, ó, né? Eu vou ter uma força que vai aumentar e depois ela vai diminuir até 0. Ela chega aqui 0. Depois ela fica negativa. Eu estou subindo aqui, ó. Ela fica negativa. Você pode pensar nisso aqui, por exemplo, como um sistema massa-mola. Ó, como que acontece aqui no sistema massa-mola? Você tem aqui a posição x igual a 0, a mola não está nem estendida, nem comprimida, né? Está no estado normal dela. Então, eu tenho a força, a energia potencial igual a 0. E nesse ponto aqui, a força é 0. Eu não tenho força elástica, porque a mola não tem energia acumulada, ela não está nem comprimida nem esticada. Se eu puxei esse bloco daqui para cá, eu fiz aumentar a energia potencial elástica. E, consequentemente, agora eu tenho uma força diferente de 0. Então, à medida que a energia potencial elástica vai sendo acumulada na mola, eu tenho um aumento da força elástica. À medida que ele volta, eu vou diminuindo a energia potencial elástica acumulada na mola e a força que a mola faz no sistema vai diminuindo. A mesma coisa para o lado de cá, né? Quando eu estou comprimindo a mola. Ok? Tudo bem? Então, essa relação é feita dessa
forma. Tem esse problema aqui, ó, mas não é para vocês fazerem, tá? Eu esqueci de tirar. É porque esse daqui precisa de derivadas e vocês ainda não viram, tá bom? Não precisa fazer esse exercício aqui, não. Precisa derivar essa função aqui, ó. Cadê? Você precisa derivar essa função para achar a força entre os átomos. Depois você iguala a zero para achar a separação entre os átomos. Ok? Mas a relação é essa daqui, ó. Esse aqui é o gráfico daquela função lá para energia potencial entre os dois átomos. E essa aqui é o gráfico da força que aparece em função da separação entre os átomos. Então, você vai achar aqui, ó, o ponto de mínimo, que é a separação entre os átomos, é onde ele está. Você pode pensar numa molécula de atômica como duas bolinhas presas por uma mola. Então, esse ponto aqui, ó, seria o ponto em que essa mola está do tamanho normal dela. Esse ponto mais baixo aqui, ó. Se você comprime, aí você está fazendo aumentar a força de repulsão entre os átomos. Eles vão se repelir, eles vão se empurrar, né? A mola vai empurrar eles para longe. Se você estica eles, se você separa eles, a força de atração vai fazer com que eles tendem a voltar um para perto do outro, né? Então, seria mais ou menos isso, tá bom? Mas não preciso fazer esse exercício porque ele precisa de derivadas. Então, esse ponto aqui, ó, só o que vocês precisam saber. Esse ponto aqui é um ponto de equilíbrio estável. Por que estável? Porque se eu fizer uma pequena variação aqui, ó, na energia, ele vai voltar para esse ponto. Quer ver? Vamos voltar lá nessa aqui, ó. Você pode pensar nessa estabilidade como uma bolinha mesmo. Você deixa escorregar uma bolinha aqui, ó, nessa curva. Imagina que isso aqui é uma montanha-russa e você deixou escorregar uma bolinha. Esse ponto aqui, ó, é um ponto de mínimo, né? Se você colocar a bolinha aqui nesse ponto, o que acontece com ela? Você só colocar a bolinha nesse ponto, o que acontece com ela? A força nela vale quanto? X2. A força nela vale zero, né? De acordo com esse gráfico aqui, a força em X2 vale zero. Então, se eu coloco a bolinha aqui, ela vai continuar aí, parada. Não tem força atuando nela, ela vai continuar aí parada. Mas se eu fizer um pequeno deslocamento nela aqui, ó, se eu pegar ela daqui e pôr aqui, o que vai acontecer com ela? Diz para mim. Coloquei a bolinha parada no X2. No X2 eu não tenho força atuando sobre ela porque eu tenho zero de energia potencial. E aí, eu desloquei ela só um pouquinho para o lado. O que acontece com ela? O que acontece com a bolinha? Diz para mim. O que acontece com a bolinha, gente? Ela vai se deslocar até parar no X2? Ela vai ficar oscilando, né, em torno do X2. Eu arredei ela um pouquinho para cá. Aí aparece uma força, traz ela de volta para o X2. Só que ela ganhou velocidade, aí ela sobe. Aí a força aparece e leva ela de volta para o X2. Então, ela vai ficar oscilando aqui, né?
não tiver dissipação, ela fica oscilando aqui para sempre. Então, esse ponto é um ponto de equilíbrio estável. Se eu coloco ela aqui, ela fica aí. Agora, no ponto X3, ó, aqui, eu também tenho força nula. Ó, força aqui é nula, tá passando no zero. Força zero. Se eu colocar a bolinha aqui, se eu colocar a bolinha parada aqui em cima, exatamente em cima do X3, ela vai ficar parada. Agora, se eu fizer um pequeno deslocamento nela, o que acontece? Diz para mim. Ela tende a voltar pro X3, professor? Não, porque não é uma montanha aqui, ó. Se eu arredar um pouquinho para cá, ela vai escorregar e cair. Ou para cá, né? Ela não vai voltar para o X3. A força vai puxar ela para baixo. Ou para cá, ou para lá. Depende para onde eu deslocar. Certo? Então, esse ponto é um ponto de equilíbrio, mas é um equilíbrio instável. Qualquer pequena perturbação vai tirar a bolinha desse ponto. Tudo bem? Deu para entender? Ok. E agora no X4, ó. No X4 a força também é zero, ó. A força também é zero no X4. O que vai acontecer no X4 se eu botar a bolinha parada em cima do X4? Diz para mim o que acontece. Vai continuar parado? Continua parado. Se eu fizer um pequeno deslocamento. Vai acontecer a mesma coisa que no X2. No X2 é um ponto de equilíbrio estável. E esse daqui é um ponto de retorno, por quê? Se eu dei energia de 5 joules para ela, então ela vem aqui, ó, escorregando, desce, sobe, chega aqui, ela passa, por quê? Porque ela vai ter uma energia potencial de 3 e ainda sobra 2 de energia cinética. Então, ela passa, ela tem velocidade, ela passa. Aí ela sobe, 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 e aí ela chega só até aqui. Por quê? Porque aqui a energia potencial é 5. Então, eu tenho a energia máxima dela. Então, ela chega aqui e para. Aí ela para e retorna. Não tem outro ponto de retorno aqui, porque aqui ela sempre vai ter velocidade. A diferença entre a energia mecânica e a potencial é sempre 1, ó. Então, ela sempre vai ter velocidade. Então, para cá, ela não volta, não tem ponto de retorno. Tudo bem? Dúvidas? Eu não entendi muito bem a parte do ponto de retorno. A senhora pode repetir, por favor? O ponto de retorno é como você jogou a bolinha para cima. A gente não jogou a maçã para cima? Eu dei para ela uma velocidade. Essa energia cinética vai sendo transformada em potencial. Mas ela vai subir para sempre? Não. O ponto de retorno é quando a energia potencial é igual à energia mecânica. Chegou lá em cima. A energia potencial é igual à energia mecânica, eu não tenho mais energia cinética. Então, a bolinha para. Na hora que a bolinha para, ela tem que retornar. É exatamente isso que acontece aqui, ó. Energia mecânica, a energia potencial é igual à energia mecânica, então a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, ela tem que retornar. Mesma coisa que acontece aqui, ó. Né? Mesma coisa que acontece aqui. Ela chegou aqui, a energia mecânica é igual à energia potencial, velocidade é zero. Então, o bloquinho tem que voltar. E aí vai ficar oscilando aqui. Tudo bem? Tudo, professora. Obrigada.
Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não, professora, a minha era a mesma. Bom, agora a gente encerrou o assunto, tá? E aí tem alguns probleminhas aqui para vocês resolverem, tá bom? Então, vocês tentem resolver esses probleminhas aí e a gente pode discutir na próxima aula. Tem os vídeos que eu falei para vocês, né? Que deu problema no link, mas já está corrigido, então vocês podem assistir. E essa aula, assim que eu receber ela no meu e-mail, eu coloco para vocês lá no Ava também. Mas já tem o vídeo da aula gravada lá no Ava para vocês, o link já está funcionando. E tem também uns vídeos que eu gosto muito, que é do universo mecânico. São vídeos um pouco antigos, mas eles são muito bons. Eu acho que a explicação que eles dão é magnífica. Então, dá para ter uma ideia assim, muito bacana de como que as coisas funcionam. Então, eu sugiro que vocês assistam também o vídeo do universo mecânico. Já está tudo lá no AVA, tá bem? E aí, na sexta, a gente abre o questionário sobre energia. Então, vai cair tudo que a gente discutiu na aula passada e tudo que a gente discutiu hoje, tá bom? E aí, mais alguma dúvida, algum questionamento? O que vocês querem? Acho que nada, professor. Tá tudo certo. Tudo certo? Então, tá bom. Tá tudo certo, tudo certo. A gente se encontra de novo na quinta-feira. E aí a gente discute as dúvidas e os exercícios, tá bom? Ok, obrigado pela aula, professora. Por nada. Bom dia. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, até. Tchau, professora, bom dia. Tchau. Tchau, professora. Tchau.